Então, pessoal, na aula passada, a gente viu a refutação da abertura do centro, onde as pretas tinham que ceder o centro temporariamente, mas devido a essa perda de tempo de dama, as pretas jogavam cavalo C6 e depois conseguiam um bom contrajogo no centro e acabava eliminando o peão central das brancas. Com essa refutação, os mestres do passado passaram a tentar outras alternativas. Uma delas foi a abertura Posiane, que é C3, que tem a mesma ideia da abertura do centro. Por exemplo, se as pretas jogam cavalo C6, as brancas jogam D4, só que agora, em vez de recuperar o peão com a dama, vão recuperar com o peão. E assim criar um forte centro de peões. E aí vem a questão. E agora, como as pretas devem proceder? Uma ideia seria cavalo F6, tocando o peão de E4, para responder D4 com cavalo E4. A gente elimina o peão central. Agora as brancas teriam que recuperar o peão e eliminar o nosso peão central. Mas agora, sem os peões centrais, as pretas conseguem a iniciativa com o bispo C5, atacando F2 diretamente. E depois que defender com o cavalo H3, por exemplo, a gente coloca o peão no centro, de volta, com D5. E o jogo das pretas é muito tranquilo, né? Estão com a iniciativa, já vão rocar, os bispos ativos. As pretas têm vantagem aqui. Mas em vez disso, em vez de jogar D4, o melhor para as brancas é usar o método do contra-ataque. Se as pretas ameaçam eliminar o peão central, então em troca, as brancas vão eliminar o peão central das pretas também. Então, por exemplo, cavalo toma, D3 primeiro, não pode jogar cavalo direto, porque aí perde pelo menos o peão. Dama. Se o cavalo sai, cheque, perde a dama. Não pode. Então teria que jogar dama E2. Depois de dama toma cavalo, D3, D5. Peão toma cavalo. E dama E4, ganhando um peão. E com esse peãozinho aqui a mais. Então depois de cavalo E4, D3, cavalo volta. Elimina o peão central das brancas, das pretas. E agora voltamos para a regra 1. Coloque e mantenha pelo menos um peão no centro. Então antes disso a gente dá só uma cutucada aqui no cavalo para ele voltar. D5, coloca um peão no centro, mas aí as brancas também colocam um peão no centro. E o jogo está igual. Mesmo não capturando o peão em E4, por exemplo, jogando D5, vai dar mais ou menos na mesma. Porque cavalo, já que o peão vai ser eliminado, então as brancas têm que eliminar o peão central das pretas. As pretas fazem o mesmo. E depois de D4, o jogo ficou igual outra vez. Então, em vez de cavalo F6, eu prefiro D5, já atuando direto no centro, para eliminar o peão central dele. Se D3, peão toma peão é interessante, mas aqui nós temos que seguir o princípio do centro, que é cavalo F6. A gente quer remover esse peão central dele e não manter, porque se a gente captura, peão toma peão, peão toma peão, as brancas mantêm o peão central, o jogo está mais ou menos equilibrado, perdem um roque, mas o jogo está muito difícil as pretas aproveitarem alguma coisa aqui. Então eu prefiro D5, direto,
Defender o peão de dama não resolve, porque eu simplesmente elimino o peão central das brancas. E agora eu tenho desenvolvimento tranquilo e livre. Mesmo que jogue D4, cavalo F6, dama E2, roque. E a vantagem das pretas é muito grande. Já rocou, já tem peça desenvolvida, bispo livre, cavalo vem jogando. E as brancas ainda estão com o rei no centro e muito mal desenvolvidas, né? Bem atrasadas no desenvolvimento. Então não tem nada melhor do que peão toma peão, dama toma peão. Agora observe a diferença para a abertura do centro, que agora não tem como jogar cavalo C3 atacando, ganhando um tempo na dama. E agora que o peão central foi eliminado, resta as brancas tentarem eliminar o peão central das pretas, jogando D4. E aqui, mais uma vez, a gente não quer capturar, a gente quer que as brancas capturem, certo? Porque se peão toma peão, mantém o peão no centro, ainda tem, e com jogo livre. Um jogo livre para as peças, né? Então, depois de D4, a gente pressiona as pretas, as brancas a capturarem o peão de E5, eliminando o peão central. E as pretas resolveram todos os seus problemas da abertura. Diagonais para os bispos, colunas para as torres. Posição bem tranquila. Como nós vimos, o lance D5 das pretas é o lance chave nessas aberturas, para igualar a partida e até pegar alguma iniciativa. Por conta disso, vendo que D4 direto não funciona, C3 e D4 também não funciona direto, então as brancas passaram a jogar bispo C4, a abertura do bispo, exatamente para evitar o D5. E depois, e só depois, tentar jogar C3, D4 ou F4. Nesse caso, contra a abertura do bispo, o procedimento vai ser o mesmo. Em vez de jogar o passivo cavalo C6, a gente vai jogar cavalo F6, já tocando no peão de E4 e já preparando D5 para eliminar o peão de E4. E agora as brancas têm duas respostas: ou jogam D3 ou jogam cavalo C3. No caso de D3, não dá para jogar direto D5 para eliminar o peão central das brancas, porque as brancas dessa vez estão melhor desenvolvidas. No caso da Posiane, eles tinham perdido um tempo com C3, né? O bispo ainda estava em F1, agora não, estão melhor desenvolvidos. Então, poderia seguir peão toma peão, cavalo toma peão, cavalo F3 tocando no peão de E5, cavalo C6 defende, roque, bispo E7, torre E1 e o peão E5 ficou vulnerável. E é difícil manter esse peão aí. Por exemplo, se jogar F6, já tem D5. Então, D5 imediatamente não é uma boa ideia agora. Mas, em compensação, a gente pode usar a mesma ideia da Posiane, que é C6. E agora não tem como impedir D5, de forma alguma. Por exemplo, depois de cavalo F3, D5, toquei no bispo, toquei no peão. As brancas têm que voltar com o bispo, porque no caso de peão toma peão, já criei, as pretas já criam um centro forte. Cheque, bispo D7, bispo toma bispo, cheque, cavalo toma, defendendo o peão, depois de roque, bispo D6, torre E1 e roque, e as pretas estão muito bem posicionadas aqui. As brancas ainda faltam desenvolver as peças, as pretas já desenvolveram todas as peças,
e tá com um centro muito bom. Então o melhor para as brancas é tirar o bispo mesmo, porque as pretas não pode capturar, porque aí tem cavalo G5, né? Aí complica aqui. Então é melhor deixar aí. Aqui um truque, uma armadilha poderia ser A5 para tentar ganhar o bispo, né? E aí elas jogam A4. E depois de bispo D6, as pretas estão ok. Estão com um forte centro. As peças têm boas casas para jogar. Agora, uma ideia interessante aqui, uma ideia do Caruana contra o Magnus Carlsen. Ele jogou cheque, bispo B4, cheque. O Carlsen jogar C3. E aí ele voltar o bispo, perdendo realmente esse tempo aqui, para que as brancas não joguem cavalo C3. Que era o que poderia ser feito aqui, depois de bispo D6. Cavalo C3, pressionando aqui o centro. Essa foi uma ideia interessante do Caruana. No caso de cavalo C3, a forma mais simples de igualar é com bispo C5, evitando o D4 das brancas. Porque C6 agora é muito lento, já que as brancas estão melhor desenvolvidas. Então, por exemplo, elas podem jogar D4. E depois de peão toma, dama toma. D5 está muito bem coberto. E as brancas estão melhor aqui, com mais espaço para suas peças. E as pretas ainda não desenvolveram direito. Então o melhor aqui é bispo C5 mesmo, evitando o D4. E agora, depois de D3, a vantagem de ter jogado o bispo para impedir D4 em vez do cavalo C6 é que agora a gente pode jogar C6. Com a ideia de poder jogar D5 em algum momento. E depois de cavalo F3, atacando o peão, a gente defende. Roque, roque. Então essa é a forma mais simples, o jogo está igualado. As pretas não têm nenhum problema, resolveram todos os seus problemas da abertura e segue o jogo.